Olá para você, eu sou Larissa. Eu sou Ludmila. Esse é o Prosa em Família, no nosso gabinete. Bom, vamos discutir aqui um assunto que vem se tornando pauta, vem ganhando manchetes de jornais, reportagens. A formação da mente empreendedora e da liderança. A gente sabe hoje, né, Ludmila, que escolas de São Paulo, capital, por exemplo, investem na formação de líderes no berçário. Então a gente vai tendo aí escolas que pensam nisso a partir dos 3 meses de idade. Como é que a gente pode fazer uma leitura dessa notícia? Então, você sabe que eu fico pensando lá que, lendo, né, essa matéria, estudando um pouco a respeito do assunto, é meio complicado você falar em formar liderança no berçário. Eu acho que o que precisa, para mim, o que é muito evidente, né, até como pedagoga, é que a gente precisa ter uma transformação da educação. Eu acho que não é a gente falar... É como se a mente empreendedora, ela vai ser uma consequência de uma educação empreendedora, de uma educação que precisa realmente se preocupar com o processo de transformação do indivíduo. Eu acho que a gente há muito tempo escuta falar sobre isso. A própria questão do empreendedorismo na escola ou atitudes empreendedoras, isso não é nenhuma novidade, né? Não. Mas eu acho que o que acontece é que de fato a gente não conseguiu tirar da teoria e colocar na prática. E é um desafio, porque a gente está falando de um cenário em termos profissionais que dentro dos próximos anos, e se a gente pensar isso mais a longo prazo, vai mudar muito radicalmente. Então a gente precisa realmente pensar na formação dessas mentes empreendedoras, de pessoas que tenham um espírito de liderança, que sejam capazes de empreender, e aí eu não tô falando só de abrir e gerir um negócio, né? É isso. Eu entendo, assim, acho que a sua observação é excelente, porque a gente tem que tomar cuidado com a ideia de empreendedorismo vendida como elemento de marketing da escola, como se você fosse ter um momento para ensinar empreendedorismo. A gente está falando de atitude. O que precisa ser desenvolvido em crianças de todas as escolas, aí não necessariamente você vai ter que pagar 6 mil reais de mensalidade, mas que se desenvolva a possibilidade de empreender não como ferramenta do capitalismo, mas empreender como forma de olhar para o mundo, né, pensando, eu tenho autonomia e eu posso propor soluções para problemas que se apresentam para mim. Acho que mente empreendedora, na leitura que eu faço, ela tem a ver com isso. Como pensar em soluções que não necessariamente vão gerar lucro, mas que vão muitas vezes melhorar a vida coletiva. Eu acho que, do meu ponto de vista, quando a gente fala eu tenho uma mente empreendedora, eu tenho uma atitude empreendedora, é realmente se enxergar como um agente transformador dos problemas reais da sociedade. Isso. Então, é a gente ser capaz de pensar em analisar um problema, identificar um problema, propor soluções para um problema que vai transformar a vida da coletividade. Eu acho que ninguém está dizendo aqui que empreender do ponto de vista ter um negócio é ruim, ou ensinar as pessoas a desenvolverem essa capacidade, essa habilidade de forma nenhuma. Isso vai ser cada vez mais essencial dentro das escolas. Eu acho que o que a gente discute é por quanto tempo mais isso vai ficar só no papel, né? Vai existir na teoria, mas não faz parte da realidade da maioria dos jovens, dos adolescentes dentro das escolas, sejam das escolas públicas ou das escolas privadas. Mas eu acho que essa é a discussão que tem que ser feita, né? E é claro que isso vem de cima para baixo também, porque você tem que pensar numa proposta macro de educação para que seja replicada, mas a gente está falando de poder, talvez, em paralelo ao movimento que a escola faz dentro de casa, nos consultórios, também propor mecanismos para isso, né, Larissa? Então, voltamos a uma questão que a gente discute muito aqui no canal, que é a do pensamento sistêmico. Enquanto você estiver ensinando o seu filho ou colocando seu filho numa escola que te vende a ideia de mente empreendedora como se fosse algo capaz de ser ligado só num momento específico, menos transformação você provoca. Então, mente empreendedora, como a gente está dizendo, seria mais adequado usar o termo mentalidade
E porque daí você está ensinando a criança a pensar sistemicamente. Então não adianta, se na sua casa, às vezes, né, na casa das famílias, a coisa não é estabelecida como deveria, mas lá na escola ele aprende a empreender, isso vai virar uma atitude meramente empresarial. Porque como a gente está dizendo, ninguém está julgando aqui se deve ser empresário ou não deve ser empresário, mas empresário é diferente de empreendedor. E é disso que a educação precisa. A educação vai precisar de gente capaz de empreendimentos, né? Em nome da vida particular, mas principalmente em nome da vida social coletiva. E de novo, né, a Jumila comentou agora há pouco, essa noção que a gente tem de emprego, então as escolas que preparam pessoas para um emprego, elas tendem a não ter sustentação no futuro, porque nossos empregos estão desaparecendo. Tem uma estatística que diz que, na verdade, 60% dos empregos que surgirão nos próximos 20 anos, eles eles ainda não foram inventados. Então, a gente que trabalha com educação também fica muito... como é que você está preparando a criança para quê? Isso. Então, por isso que a mentalidade tem que mudar. Não é você estar preparando ela para quê? Você vai prepará-la para o que ela vai descobrir, né? O que ela vai inventar, o que ela vai criar a partir da tecnologia, que aí é outro elemento que entra, né, Larissa? E é definitivo. Mas isso, se isso não passar por uma questão da gente conferir às crianças, aos jovens autonomia, protagonismo, e tratar do desenvolvimento dessas competências socioemocionais também em casa, não adianta, é isso que a Larissa falou, vai continuar limitado, vai continuar sem conseguir desenvolver isso que é tão bonito que ele viu lá na teoria da escola, mas ele não põe em prática no dia a dia. E aí a gente não vai transformar a sociedade, não. Pelo menos não pela via da educação, né? Então precisa ser uma mudança conjunta, escola, família, sociedade, e eu acho que, como eu falei, isso tem que ser repensado de cima para baixo, mas a gente também tem que pensar nas alternativas que estão ao nosso alcance, né? No dia a dia. Alimentar essa atitude nas crianças. Não falar mandarim no berçário, que é uma das coisas. A criança aos 3 meses estão sendo expostas a uma vivência, né, no outro idioma. Aí eu não quero nem discutir a competência técnica dessa questão, se isso pode surgir efeitos e de que tipos, mas eu não acho que é disso que nós precisamos quando a gente fala de uma educação empreendedora. É a gente olhar para a educação com potencial de transformação. Isso, e se você orienta pais de adolescentes, né, trabalha essa questão com eles, o quanto você promove, o quanto você, pai, mãe, promove atitudes empreendedoras do seu filho no sistema que ele habita, né? Acho que aí sim nós vamos começar a falar em transformação. Não é criar uma legião de empresários, ninguém está falando disso. Nós estamos falando de empreender. Empreender é criar, é desenvolver. Então, vamos pensar por aí. Se você gostou, deixa o seu like pra gente. Compartilha com quem você acha que vai se beneficiar. Deixa o seu comentário. O que você pensa? O que você pensa sobre empreendedorismo? Fica com a gente. Tchau. Obrigada. Satisfação pelo clique. Fake, a vontade, critique. Não é tão só com repeat. Tamo aguardando o convite.